Nós iremos analisar um texto bem rapidinho aqui, Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ora, os magos estavam no Oriente. Existia uma profecia que dizia em Números 24, versículo 17: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro. Uma estrela procederá de Jacó. Com certeza aqueles magos conheciam essa profecia que dizia que a estrela procederia de Jacó. E quando aquela estrela surgiu no Oriente, isso pelo texto dá de entender não somente o versículo 1, mas também o versículo 2, dá de entender que a estrela surgiu no Oriente e ela surgiu com certeza no dia do nascimento de Jesus. Aqueles magos viajaram muito tempo, provavelmente de 1 a 2 anos, até chegarem a Jerusalém. Então Jesus não está mais em uma manjedoura, não está mais naquela estrebaria, como fazem as pessoas, aquelas decorações, fazendo aquele presépio e colocando o menino Jesus, Maria, José, os 3 magos. Então aqui o texto não diz em momento nenhum que era 3 magos, que era 3 reis, não. O texto fala uns magos que vieram do Oriente. Então é bastante interessante a gente tirar logo essa dúvida. 2 coisas, não eram 3 magos e nem Jesus estava ainda com o seu primeiro dia de nascido. Provavelmente Jesus estava também chegando aos seus 2 anos de nascido, porque quando eles chegaram em Jerusalém, olha o que diz aqui o texto, versículo 2 do capítulo 2 de Mateus: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles viram a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando eles chegaram em Jerusalém, aqui o versículo 3 diz: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Então toda Jerusalém foi movimentada com a chegada daqueles magos. Mas será que eram só 3 magos? O texto não diz, e provavelmente, com base no versículo 3, como movimentou toda Jerusalém, com certeza era uma grande caravana de pessoas que vieram do Oriente, e vieram junto dessas caravanas os magos trazendo presentes. As pessoas dizem que foi 3 em razão dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas de fato o texto bíblico não diz. Então toda Jerusalém ficou movimentada com a chegada daqueles homens. Ora, Jerusalém naquela época era constante de forasteiros que chegavam a ela, e isso não movimentava a Jerusalém, a chegada de 3 pessoas. Isso aí era bastante comum, chegarem até mesmo caravanas. Mas quando aqueles homens chegaram, com certeza vieram com caravanas, porque movimentou o rei Herodes, ficou ciente da chegada deles, e também toda Jerusalém. Então, sabe o que aconteceu? E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. O rei Herodes pergunta aqui a eles, aos príncipes, aos sacerdotes, em qual cidade Jesus nasceria e qual o tempo. Então eles disseram que ele nasceria na cidade de Belém da Judéia. Versículo 6 diz isto: e eles lhe disseram, versículo 5, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E agora o rei Herodes, sabendo que ele nasceria na cidade de Belém, ele então envia soldados para matarem todas as crianças menores de 2 anos. Porém, Jesus não estava em Belém. Jesus, nesse período, nesse tempo, Jesus não estava em Belém. Jesus estava no Egito, pois o anjo do Senhor falou em sonho a José para que ele fosse para o Egito. Então a nossa reflexão de hoje é só para informar que os magos
não chegaram no dia do nascimento. Possivelmente de 1 a 2 anos foi o período de tempo que eles viajaram até a chegada a Jerusalém. Também não eram 3 magos, eram uns magos, que acreditamos que eles vieram em caravanas. Trouxeram ouro, incenso e mirra, que nós trataremos no outro vídeo, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.